Uma vez eu ouvi uma frase anime que era assim, ó. Aqueles que não estão dispostos a sacrificar nada nunca alcançarão seus objetivos. Bem, o personagem em questão que falou essa frase foi o Armin, que é um personagem que eu ainda pretendo fazer vídeo aqui no canal. E essa frase, ela combina demais com o personagem hoje. Pois Sandman é uma pessoa que se sacrificou tudo que ele tinha para salvar um povo que nunca gostou dele, que ele nunca se deu bem, que até tentou matá-lo. E provavelmente agora você está se questionando como alguém lutaria, se sacrificaria por um povo que nunca se importou realmente com você e nunca te entendeu. Eu tenho uma resposta, e essa resposta é apenas uma palavra: família. A família a qual o Sandman pertencia era um membro desse povo. Logo, o Sandman também era um membro desse povo. E por isso, o Sandman meio que entende porque o povo não se dá muito bem com ele e nunca vão. Ele também sabe, por conta dessa vivência com o seu povo, o contexto a qual eles estão. Pois eles estão perdendo suas terras para o homem branco. Então, por esse motivo, ele está disposto a se sacrificar. O Sandman, ele é basicamente um personagem que é pertencente às sagas de histórias de JoJo's Bizarre Adventure, em que cada parte é um protagonista e ele é um personagem que aparece lá na parte 7. Parte nomeada de Steel Ball Run. Sandman, ele aparece no primeiro capítulo da parte 7, antes mesmo do protagonista. E nesse primeiro capítulo, meio que já dá para entender a essência do personagem. Pois a gente já sabe que ele não é muito aceito pelo povo, quando o capítulo já começa com ele sendo perseguido por eles. E essa perseguição, tem uma parte dela que o indígena dispara uma flecha contra o Sandman e ele se defende usando a areia. E na verdade, não, seu poder não tem nenhuma relação com a areia. Logo após isso, Sandman demonstra uma técnica secreta que ele mesmo criou, já que ela não é reconhecida pelo seu povo e nem pelo homem branco. E ele usa essa técnica para simplesmente ultrapassar a velocidade dos cavalos. E após ele fugir dos cavalos, ele sobe até uma colina, onde lá ele acha a sua irmã. Irmã essa que simplesmente dá um tapa na cara do Sandman, além de pedir que ele vá se desfazer com tudo que ele achou do homem branco e pedir desculpa a seu povo. Porém, Sandman discorda, explicando que o povo de sua tribo tinha um pensamento muito tribal, e isso não funciona mais, pois o homem branco não vê aquelas terras como algo de seus antepassados, mas na realidade para eles, as terras eram de quem podia pagar mais. Ele também complementa dizendo que para derrotar seu inimigo, você tem que conhecer sua cultura. Após isso, a sua irmã simplesmente diz que era por esses motivos e outros que o seu povo nunca se deu bem com Sandman. E mais pra frente da história, Sandman leva sua irmã até uma caverna e, curiosamente, nas paredes das cavernas tinham rachaduras arredondadas, perfeitamente arredondadas. E quem fez esses buracos foi um homem que estava treinando na caverna. E foi esse homem que Sandman pegou aqueles livros e jornais do Homem Branco. Ele pega um dos jornais e mostra para sua irmã. E revela que irá participar da corrida Steel Ball Run. E que isso é uma despedida. E que vai usar o prêmio da corrida para comprar as terras que o seu povo perdeu. E sobre aqueles buracos na parede, assim, nunca foi dito quem foi que fez, mas provavelmente deve ser o Gyro. Ou talvez o El Capipo, mas não faria muito sentido. Provavelmente é o Gyro, porque ele estava na corrida Steel Ball Run, tinha um jornal com o nome Steel Ball Run que estava lá, que o Sandman pegou, então provavelmente era ele mesmo. Agora, voltando para a nossa história, vemos que a irmã de Sandman entregou uma joia, mas não qualquer joia, uma joia que pertencia a seus antepassados, que era um símbolo de sorte, algo muito importante para sua tribo.
E o que ele faz com essa informação? Simples, vende a joia. E você deve achar isso uma atitude de pau no cu. E realmente é uma atitude de pau no cu. Porém, Sandman, ele entendeu uma coisinha. Que para ele sobreviver a este mundo, ele terá que abrir mão de muita coisa e se vender para sobreviver num mundo que só valoriza o dinheiro. Bem, capítulos mais à frente, a corrida Steel Run começa e Sandman simplesmente dispara na frente de todos os competidores. E os jurados ficaram todos espantados, porque como é que um homem conseguiria ultrapassar a velocidade de um cavalo simplesmente usando as forças das pernas? Mas um desses jurados conseguiu perceber o que o Sandman estava fazendo. O Steven Shield, que explica que o nosso querido Sandman estava evitando o contato do seu calcanhar com o solo, pois quando ele pisava no chão, ele encostava só as pontas das pernas. Isso tudo para evitar o impacto do seu calcanhar com o solo e evitar que seus músculos se desgastem, permitindo que ele corra por uma grande distância sem se cansar. Agora, voltando para a corrida, quem venceu o primeiro estágio foi o Gyro CPL. Porém, quem ficou com esse título foi Sandman, pois o Gyro perdeu o primeiro lugar na corrida, pois usou uma Steel Ball contra Sandman, além dele não ser um nativo americano. E acabamos descobrindo mais pra frente que Sandman acabou ficando bastante grato com o Gyro, pois, de acordo com o Sandman, se não fosse pelo Gyro, ele não teria conseguido o primeiro lugar no começo da corrida. Tem até um momento em que o Gyro se reencontra com o Sandman, e Gyro pergunta quem estaria na frente da corrida. E o Sandman responde que era o Dio que estava na frente, e ele ainda dá um aviso que uma tempestade estava vindo. E ele vai embora e diz que agora ele não tem mais nenhuma dívida com Gyro. É provável que Sandman, quando falava da tempestade, estava se referindo ao Catch the Rainbow, pois os poderes de Catch the Rainbow só funcionam na chuva. E realmente uma chuva estava se aproximando. Outra coisa interessante que a gente pode tirar dessa cena é que Sandman, assim como a Hot Pants, o Wake People e outros personagens da parte 6, eles não são completamente do mal. Eu quero dizer, eles não são realmente inimigos ou aliados do protagonista. Meio que o papel deles é desempenhar os dois papéis quando for conveniente para eles. Isso é meio diferente do que a gente vê em outras obras. Mas na frente da história, depois do arco do Catch the Rainbow, descobrimos que Sandman se aliou ao Dio para matar Gyro e Johnny, pois eles foram contratados pelo presidente dos Estados Unidos, Vanny Valentine, pois Vanny Valentine queria as partes do cadáver que estava com Gyro e Johnny. E agora, antes de prosseguir, eu tenho que explicar como funciona a habilidade do stand de Sandman, para vocês não ficarem confusos. Primeiramente, o nome de seu stand é Silent Wheel, e ele tem a habilidade de colocar um som em um objeto. Esse objeto vai sofrer um efeito dependendo do som que ele colocar. Um exemplo, se ele colocar o som de corte numa parede, essa parede vai se cortar todinha. E se alguém encostar no objeto que tenha algum desses sons, você também vai sofrer um efeito junto com aquele objeto. E o stand de Diogo Brando é capaz de transformar outros seres vivos em dinossauros, incluindo o próprio Diego. Então assim, eles fizeram um ataque combinado, com Sandman colocando som nos dinossauros e o Diego criando os dinossauros. E essa combinação de stands parecia invencível, já que o Sandman conseguia dar dano no Johnny, mas o Johnny não conseguia dar dano nos dinossauros. E mesmo tudo parecendo perdido, Johnny, com o sacrifício de Gyro, consegue descobrir como enxergar a proporção áurea. E assim seu stand evolui. E agora, com uma nova habilidade de fazer os buracos provocados pela sua unha perseguir seu alvo. E assim parecia
que Johnny iria vencer. Porém, o que ele não tinha reparado é que ele tinha perdido todas as suas unhas, sobrando apenas uma. Então Johnny dispara a sua última unha e aparentemente ele errou. Aparentemente, pois, na verdade, tudo passava de um plano do Johnny, porque ele atirou em uma borboleta que estava atrás de Sandman. Essa borboleta tinha um buraco em sua asa, provocado pelo tiro de Johnny. Essa borboleta cai e o buraco que estava em sua asa começa a se mexer entre o corpo de Sandman, indo em direção ao coração. Porém, Sandman rapidamente coloca sua mão em cima do peito, para que o buraco atingisse sua mão, e assim ele consegue sobreviver, porém perde sua mão. E agora Sandman está na vitória, pois Johnny não possui mais nenhuma unha. Mas nesse exato momento descobrimos que o Johnny tinha usado uma das suas unhas para criar uma Steel Ball através do cinto de Gyro. Johnny ameaça Sandman, dizendo que ele não é rápido o suficiente para desviar da Steel Ball e manda ele ir embora. Porém Sandman não aceita, pois se ele matasse Johnny e entregasse o cadáver santo ao Valentine, ele poderia comprar as terras de seu povo, pois Valentine ofereceu dinheiro suficiente para ele comprar as terras de seu povo. Então, nesse momento, Sandman se enche de determinação e pula em cima do Johnny. E nesse momento, Johnny arremessa a Steel Ball. E, infelizmente para todos, Sandman acaba sendo atingido, morre. E nos últimos momentos de Sandman, ele pensa na sua família, ele pensa em sua irmã e diz que faria tudo de novo. E que não se arrependeu de nada que ele fez, pois tudo foi por um bem maior, foi pelo seu povo. E assim ele cai no chão e morre, dando o seu último suspiro. E esse foi o fim da história de Sandman. Sandman é um personagem que eu acho fascinante, pois ele tem uma determinação incrível. Se você for olhar a história dele, parece a história de algum protagonista de anime shonen. E eu fico triste que ele morreu tão rápido, pra mim pelo menos. Eu queria ver ele mais pra frente da história, ver ele indo até o final e conseguindo salvar o seu povo. Porém, isso eu acho que é mais uma opinião minha, e que ele deveria morrer mesmo nessa parte que ele morreu, pois assim fechou o arco de história dele. Mas mesmo assim eu queria ver mais um pouquinho desse personagem.